Bom dia, estamos no 88º dia da nossa quarentena espiritual. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. Estamos estudando um dos símbolos da fé reformada, a confissão belga. Hoje nós vamos para o artigo 24º da confissão belga, de 39 artigos. Tá bom? Vamos dar início orando. Ó Deus, pedimos a instrução do Teu Espírito sobre as nossas vidas, o acompanhamento do Senhor sobre o nosso dia, a fim de que tudo que o Senhor tem preparado para reverter para a Sua glória, nós possamos vivenciar, guardando as nossas vidas, as nossas famílias, debaixo dos Teus propósitos, nos instruindo nesse momento com o entendimento da Tua Palavra e renovando a nossa fé diante das tribulações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, símbolos da fé reformada, confissão belga, artigo 24º, sobre a santificação. Então, ficou para trás agora, não totalmente, porque sempre nós vamos passar pelo tema da justificação, mas especificamente agora, no artigo 24, a santificação. É o processo do desenvolvimento da carreira cristã, é o processo em que visa o nosso aperfeiçoamento, como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, né, buscando o aperfeiçoamento. De forma simples, buscando melhorar a cada dia o nosso padrão de vida, concernente àquilo que Deus deseja que nós vivamos, mas que por conta do pecado há uma luta e muitas vezes nós não vivemos. Então essa luta, esse processo de crescimento espiritual se chama santificação. Vem de santo, de separação do mundo, deixando a cada dia um pouquinho mais das coisas mundanas para viver sempre um pouco mais as coisas de Deus, tá bom? Diz assim o artigo 24, a santificação. Cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera o homem e o torna um homem novo. Esta verdadeira fé o faz viver na vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Então, esse primeiro parágrafo diz que a verdadeira fé, ela vem sob duas formas: o ouvir a palavra, mas não só o ouvir, ouvir para quem está sendo tocado pelo Espírito para entender. Então Deus tem que abrir o coração para que, ouvindo a palavra, essa faça a diferença. Em algumas situações, Deus vai permitir que a palavra seja ouvida, mas que o Espírito Santo não dê abertura aos ouvidos, aos corações, e ela vai ser falada e vai servir para que o homem seja indesculpável, tá? Mas para aqueles a quem Deus tem preparado, vai gerar santificação. Por exemplo, o texto de Atos 16:14, que fala de Lídia, aquela mulher de Filipos, onde Paulo chegou com a caravana ali, ela passou a ouvir o que Paulo ensinava. Diz o texto, como, Letícia? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiratira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então ela escutava, mas aí o Senhor ainda abriu o coração através do Espírito para que ela atentasse e entendesse o que realmente estava sendo dito ali. Tá? Então vem pelo ouvir a palavra, mas pela obra do Espírito. Então, quando isso acontece, ocorre a regeneração, aquilo que nós já estudamos um pouquinho atrás, que é o novo nascimento. Nós que estávamos mortos nos delitos e pecados, somos vivificados e passamos a entender e viver como nova criatura. Tá? Não que essa nova criatura nunca mais vai pecar, mas assim que ela pecar, ela sente o peso do pecado, ela consegue perceber isso na sua vida. João 3:5 é o texto que fala lá sobre Nicodemos, né? Um dos textos que nós já estudamos, mas só para guardar de novo esse versículo, diz lá o quê? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não é só passar pelas águas, mas também tem que ser batizado espiritualmente falando. Não só o cerimonial, mas realmente que o batismo interno tenha ocorrido. Essa fé então, faz o homem viver como nova criatura e o liberta da escravidão do pecado. Guarde isso, escravidão do pecado não é que ele não vai pecar mais, mas que esses pecados não o condenam mais, porque o sangue de Jesus está sobre ele. É o que diz, por exemplo, João 5,24 e Romanos 8,1. Primeiro, Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ótimo, simples, fácil, claro de entender, né? João 5,24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso, o juízo agora já passa da morte para a vida, porque ele está em Cristo Jesus, tá bom? Para frente. É impossível, portanto, que esta fé permaneça no homem sem que haja frutos. Então alguém pode dizer assim, como que eu sei então que há fé ou que não há fé? Pelos frutos. A Bíblia fala que pelos frutos conhecereis, né? Ainda mais cada um a si mesmo. Vê que não está frutificando, então perceba que ainda não tem esse espírito, essa fé. Pois não falamos de uma fé vã, mas da fé de que a Escritura diz que atua pelo amor. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Isso, a fé que atua pelo amor. O que está sendo dito aí por Paulo, né, é que eles achavam que era ser circuncidado ou não ser circuncidado. Era isso que mostrava se eles tinham fé. Paulo fala, não é o cerimonial ou deixar de ter o cerimonial. Não é hoje ser batizado nas águas ou não ser. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas, mas foi batizado no coração. Então, Paulo está querendo dizer que é isso. Não é, o que interessa não é ser circunciso ou incircunciso na carne, mas ter a fé que promove o amor, que frutifica. Esta fé, conforme diz a confissão belga, move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. Estas obras, se procedem da boa raiz da fé, são boas e agradáveis a Deus, porque todas elas são santificadas por sua graça. Tá bom? Continuando, entretanto, elas, né, essas obras, não são levadas em conta para a justificação. É isso que muitas vezes os nossos queridos arminianos não compreendem. Eles acham que essas obras que produzem santificação, é claro, também justificam. Não, é o sangue de Jesus, especificamente, que nos justifica de todo o pecado. Continuando, porque é pela fé em Cristo que somos justificados. O que diz lá Efésios 2,8? Pela graça... Sois salvos mediante a fé. Esse não acharam? Efésios 2,8? Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Efésios 2,8? 2:8. Acho que é um, hein? Isso, pode falar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, e dom de Deus. Então a salvação, pela graça sois salvos mediante uma fé. E essa fé não vem de nós, é dada por Deus. É isso que salva, independentemente das obras. Mesmo antes de fazermos as boas obras. O versículo 10, aí depois do 8, 10, diz o que, Lelê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus de antemão, antes da nossa existência, já colocou as boas obras lá. Então se fazemos boas obras, verdadeiramente, na motivação correta, foi porque Deus já colocou elas lá no caminho, para que nós façamos ou cumpramos as boas obras. Não somos nós que fazemos boas obras agora. Elas já estão lá para que nós nos apropriemos dela e andemos nela. Tá? Então, fazemos boas obras, mas não para merecermos algo.
Pois que mérito poderíamos ter se essas obras de antemão já foram preparadas para que nós andássemos nelas? Então, até o que nós fazemos, na verdade, não é mérito nosso. Nada mais é do que o mover do Espírito que nos leva a fazer boas obras. Por isso que elas não salvam. Porque elas já indicam que há salvação. É o contrário, as boas obras não salvam, mas elas atestam a salvação. Tá bom? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos, e não Ele a nós. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se tem boas obras, é porque Ele colocou lá o querer dele e o realizar dele. Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quando vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Isso, esse texto é fantástico, porque alguns trabalhadores estão servindo e é dito a eles, na parábola que Jesus conta, olha, e depois de fazer tudo o que era devido, eles têm que dizer, olhar para si e falar assim, nós não fizemos nada, continuamos servos inúteis, porque se fizermos, foi porque foi movido por Deus. Então não é assim, eu fiz, eu consegui fazer. Já está preparado para fazer. E se fez pela motivação de que já está preparado para fazer, meramente, especificamente para cumprir o que Deus quer, então, aí sim é um santificado. Agora, se é para barganhar com Deus, para trocar, eu fiz, agora eu mereço isso, então já não é santificação. Tá? E para que haja santificação, é preciso estar mais perto de Cristo. É o hino 135 que nós vamos cantar, são 2 estrofes, diz, mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo, porque assim eu serei puro e santo. Tá bom? Mais de Cristo eu quero ter, teu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, teu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Senhor, nós nos achegamos, ó Deus, diante de Ti, agradecidos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, agradecidos, ó Deus, pelo Teu cuidado com as nossas famílias, com as nossas vidas, ó Deus, e porque o Senhor nos dá o privilégio de nos achegarmos mais a Ti, Deus. Que o Senhor, ó Pai, renove esse desejo nos nossos corações, ó Deus, e que as nossas vidas estejam voltadas e firmadas, ó Pai, nos Teus caminhos. Te agradecemos em especial hoje pela vida da Lidiane, Deus, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida dela, sua saúde, sua família, ó Deus. E principalmente, ó Pai, o dom que o Senhor tem dado a ela de trabalhar com as crianças, ó Deus. Que esse amor, ó Pai, que ela tem pela Tua obra seja renovado a cada instante, ó Pai, e que o Seu nome seja glorificado através da vida dela. Fica com a nossa igreja, ó Pai, continue conosco, ó Deus, para que possamos ser sempre testemunhas do Teu amor, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Põe a pergunta para nós aí, Lelê. Bom, ontem a pergunta foi bem facinha, né? Era para pôr só uma daquelas letrinhas, A, B ou C, e o versículo que você encontrou. Creio que foi bem tranquilo. Então, vou continuar tranquilo, tá bom? Pergunta 24. Você vai ler Tiago, capítulo 1, só o capítulo 1 de Tiago, e encontrar um versículo que confirma que até mesmo algo de bom que fazemos,
que isso é o desenvolvimento da santidade, vem primeiramente de Deus. Tem um versículo lá bem claro em Tiago 1, que diz que até o que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos de bom, na verdade vem de Deus. Nós só cumprimos, só correspondemos com isso. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha um bom dia na graça e na paz de Cristo.